Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ravi Savaia, do grupo Advogado Completo. Eu sou o fundador e venho trazer aqui hoje um tema bacana, que é regime de comunhão parcial de bens. O que é esse regime? Né? Onde ele se encontra no Código Civil? Pessoal, o regime de comunhão parcial, o próprio nome já fala, né? Eu vou explicar por que esse parcial. É um regime legal padrão no Brasil. Ele é padrão, quando fala padrão, é porque é normalmente utilizado pelos casais brasileiros. Essa escolha desse regime garante um modelo de administração para o casal, um modelo de administração patrimonial, que busca equilibrar a proteção dos bens individuais ou particulares e o compartilhamento dos bens adquiridos conjuntamente. Tá? Nós vamos encontrar, relacionado ao regime de comunhão parcial de bens, no artigo 1658 em diante, que fala o seguinte: o que fala o caput do artigo 1658 do nosso Código Civil? No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento, com exceções dos artigos seguintes. O que ele quer falar com isso? Ele está falando da comunicação dos bens. No regime de comunhão parcial, todos os bens adquiridos após a celebração do casamento são considerados bens comuns, tá, pessoal? Ou seja, pertencente ao casal, na constância bens adquiridos na constância do casamento são bens comuns pertencentes ao casal, independentemente de quem comprou e quem arcou com o valor. Isso inclui imóveis, veículos, investimentos, presentes, até mesmo bens de menor valor, tá? Desde que tenha sido adquirido com recursos acumulados após o casamento. Agora, nesse regime de comunhão parcial de bens, vale a pena ressaltar que ele protege os bens particulares de cada cônjuge, aqueles que foram adquiridos anterior ao casamento, ou recebidos por uma herança ou doação mesmo durante a união. Vamos imaginar que João e Maria são casados, Maria recebe uma herança da avó. Isso é um bem particular de Maria, entendeu? Então, o mais importante nesse regime é você saber distinguir a diferença entre bens comuns, que são aqueles adquiridos após a celebração do casamento ou na constância do casamento, de bens particulares, que eram bens que cada cônjuge tinha antes de se casar. Isso é importantíssimo saber, tá, pessoal? Esses bens particulares, eles permanecem de propriedade exclusiva de cada cônjuge, sem a necessidade de serem partilhados em caso de divórcio. Então vamos imaginar um cenário que João tem um apartamento de 4 milhões antes do casamento. Aí ele casa e adquire outro apartamento de 4 milhões. Um esforço em conjunto, o casal lá foi e comprou outro apartamento. Na constância do casamento, se houver um divórcio, a Maria vai ser meeira desse apartamento. Vai ser meação, né? Agora, o apartamento que ele tinha de 4 milhões antes de se casar não vai entrar na divisão. Porque o regime de comunhão parcial dos bens, existe uma incomunicabilidade dos bens particulares antes do casamento, que foram adquiridos antes do casamento, foram doados antes do casamento e etc. E aí, pessoal, a gente vai para o artigo não menos importante, que é o artigo 1659, que continua, é como se fosse uma continuação do que a lei fala do regime de comunhão parcial dos bens. O que ele fala? Exclui da comunhão. Inciso 1, os bens que cada cônjuge possui ao casar, ou os que lhes sobrevierem na constância do casamento por doação e sucessão e subrogados em seu lugar. O que significa isso? Eu vou explicar. Eu dei um exemplo aqui. Então, aqui fala que por doação, vamos supor que João é casado com Maria e Maria recebe de doação da mãe dela um carro. Isso é bem particular dela, não é bem comum, tá? Diferente se o casal, durante o casamento, compra um carro, é diferente. Ela recebeu uma doação. Se ela receber uma herança, é bem particular de Maria. Se caso vier acontecer um divórcio, não vai ser dividido esse bem, porque no regime de comunhão parcial de bens, protege-se
os bens particulares. E os subrogados? O que é isso, pessoal? O que é subrogação? Subrogação, lembra que eu dei o exemplo do apartamento de 4 milhões que João tinha antes de se casar, num exemplo hipotético? Vamos supor que ele venda esse apartamento de 4 milhões, que era um bem particular seu, porque foi adquirido antes do casamento, e compre uma fazenda de 4 milhões, uma fazendinha. Ele apenas subrogou um bem particular. Isso não se torna bem comum. É isso que esse artigo está falando. Deixa eu ver se tem algum acréscimo para fazer. Então, isso significa que esses bens particulares continuam intactos, tá, pessoal? Inciso 2. Os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em subrogação dos bens particulares. Foi o exemplo que eu dei, né? Se o marido é dono exclusivo de uma casa e a vende com finalidade de comprar outra, o novo item que se integra ao patrimônio mantém um caráter de incomunicabilidade. Ele não deixa de ser um bem particular, porque ele foi adquirido ou doado antes do casamento. É o que versa o inciso 2. O inciso 3 do artigo 1659 fala as obrigações anteriores ao casamento. Ou seja, se João tinha uma dívida anterior ao casamento, obviamente, pessoal, essa dívida é problema do João, não é problema da Maria. Porque se a gente fala que se João tem uma casa e essa casa vai permanecer, é bem particular, vai permanecer dele, as dívidas também. É o que o doutrinador fala. Se a porção positiva do patrimônio não se transfere, não tem comunicabilidade, também não afeta. É lógico que a etapa negativa, que seria uma dívida, também não vai se transferir para o outro cônjuge. Tá? É isso que o legislador quis falar. As obrigações anteriores ao casamento está excluída da comunhão. Né? Inciso 4. As obrigações provenientes de ato ilícito, salvo reversão em proveito do casal. O inciso 4, pessoal, explica o seguinte, que o cônjuge assume por inteiro os resultados negativos advindo da sua própria conduta. Se for uma conduta ilícita, tentou dar um golpe, ele que vai responder civilmente a isso e não o casal. Mas o doutrinador, o legislador falando melhor, porque o doutrinador é quem comenta, e pode ser os dois também, ele coloca uma ressalva aqui. Olha a ressalva que ele coloca no inciso 4. Salvo, quando coloca salvo é com exceção, se isso for proveniente do casal. Se o casal tenta dar um golpe em outra pessoa para vantagem do casal, ambos responderão civilmente. Ok? Vamos para o 5. Os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos da profissão. O que é bem de uso pessoal? Seria um livro, um óculos. Isso aí está fora da divisão. Porque um pneu, entendeu? Senão fica uma coisa... Eu acho que o legislador, quando fez isso, ele teve uma visão de não ficar focado em picuinha, em coisas muito pequenas, tá? Um ventilador, uma coisa que não tenha grande valor, um gravadorzinho, um livro, né? Enfim, eu acho que esse não precisa ter tantos comentários, ele é bem objetivo e taxativo, esse inciso. O inciso 6, os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge. É interessante o inciso 6, porque o resultado econômico, pessoal, do trabalho de cada cônjuge não se comunica, por isso importaria indiretamente em confisco do esforço laboral. O que é isso? Teria que fazer relatório diariamente, entendeu? Se isso entrasse na comunhão, da comunicabilidade do casal, né? Então, o que a Maria ganha com o trabalho dele e o que o João ganha com o trabalho dele já serve para suprir as próprias necessidades da casa. Né? Então, o próprio doutrinador fala que o montante destinado a prover as necessidades básicas do indivíduo, logo, ele deve resguardar ao máximo essa fonte de subsistência. Tá? E o que fala aqui o inciso 7? As pensões, meios soldos, montepios e outras rendas semelhantes. Isso foi escrito faz tempo que foi escrito esse código, né? Então, às vezes tem expressões que a gente não entende, mas aqui são pensões, né? A pensão é toda a prestação periódica, paga em dinheiro por ente estatal, isso também não vai se comunicar, tá? Bom, pessoal, para encerrar esse vídeo, eu comentei o artigo 1000
1658, 1659. E eu quero falar o seguinte, frutos do trabalho individual. O fruto do trabalho individual de cada cônjuge, como salários e rendimentos profissionais obtidos durante o casamento, são considerados bens comuns. Os recursos gerados por um ou ambos os cônjuges no período do casamento entram como patrimônio conjunto, visando a construção de uma vida em comum com base no esforço de ambos. Gestão patrimonial. Cada cônjuge mantém a liberdade de administrar seu próprio bem particular. Vamos supor que João tem uma casa, como eu citei, de 4 milhões, que é anterior ao casamento, e ele quer fazer uma reforma. Cada cônjuge mantém a liberdade, ele não precisa prestar relatório para a esposa dessa reforma que ele vai fazer, a não ser que ele pegue dinheiro de uma poupança que seja do casal, ele tem que ter autorização, né? Mas os bens comuns demandam um consenso para a decisão de maior impacto, como vendas e transações importantes. Isso incentiva o diálogo e a parceria da gestão do patrimônio que pertence ao casal, reforçando a ideia que o casamento é uma sociedade de interesses compartilhados. Então, o que está falando aqui? Quando for bens comuns, precisa de consentimento de ambas as partes para fazer qualquer coisa, para vender, para alienar, até para ser fiador, o cônjuge tem que conversar com a esposa, porque tudo que é adquirido na constância do casamento pertence aos dois. E se porventura ou por infelizmente vier um divórcio, o que foi adquirido e foi constatado como bem comum será dividido 50-50 para cada um, 50%. Mas o que foi bem particular, o que é esse bem particular, o bem individual, é os bens adquiridos antes do casamento. E aí tem algumas regrinhas. Se João recebe uma herança do avô, é um bem que não tem comunicabilidade. O que significa não tem comunicabilidade? Significa que não vai entrar na divisão, tá? Divisão em caso de separação. Em caso de divórcio, no regime de comunhão parcial de bens, os bens comuns são divididos igualmente entre os cônjuges, enquanto os bens particulares permanecem com os respectivos proprietários. Nesse regime, pessoal, esse princípio reflete o caráter de solidariedade conjugal, onde o patrimônio acumulado durante a união é compartilhado, mas sem interferir e protegendo os bens que pertencem exclusivamente a um cônjuge. Tá bom? 1660, ele já versa sobre o que entra na comunhão. Ele começa com o inciso 1 falando: os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um cônjuge. Então, o João casou com Maria. Naquela constância do casamento, ele adquiriu um carro em seu nome. É bem comum. Não importa se não precisa estar no nome dos dois. É isso que está falando o inciso 1. Os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem um concurso de trabalho ou despesa anterior. Fato eventual fato eventual é aquele para cuja consumação o agente não concorre com a execução de qualquer atividade direta. A eventualidade reside em circunstâncias imponderáveis, atrelando-se a elementos como o acaso, a sorte ou acontecimento semelhante. É o que ocorre, por exemplo, quando o indivíduo é premiado na loteria em jogos, sorteado em uma rifa, ganha a aposta e assim por diante. Não existe fato eventual se a pessoa aufere vantagem econômica em razão de sua habilidade ou destreza. Os bens adquiridos por fato eventual comunicam-se ao cônjuge. O artigo 1660, ele fala de bens que comunicam-se, tá? E ele abre falando de bens adquiridos na constância do casamento, vai comunicar, vai ser bem comum. Fala de você ganhar, quando fala aqui em bens adquiridos por um fato eventual, o cara ganha na loteria. É bem comum, tá? Vai se comunicar com o casal. E o inciso 3 fala de bens adquiridos por doação, herança ou legado em favor de ambos. Porque se Maria recebe uma herança da avó, é bem particular, no regime de comunhão parcial de bens. Porém, se o casal recebe uma herança, os dois recebem uma herança, é comunicável. É até meio óbvio, mas tudo bem. Melhor ter lei do que não ter, né? Princípio da legalidade. Inciso 4. As benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge que se comunicam, tá? Inciso 5. Os frutos dos bens comuns ou dos bens particulares de cada cônjuge
percebido na constância do casamento ou pendentes no tempo de cessar a comunhão. O artigo 1661, pessoal, fala o seguinte: são incomunicáveis os bens cuja aquisição tiver por título uma causa anterior ao casamento. Não se comunicam os bens que, embora passam a integrar o patrimônio de um dos cônjuges após o casamento, tenha como origem aquisitiva uma causa anterior à celebração. Aí não comunica. Ele realiza durante o casamento, mas teve como uma causa anterior ao casamento a razão daquele bem. Aí não se comunica. Quando fala comunica ou não se comunica, é para a gente saber o que é dividido como bem comum, a critério de bem comum, e o que não é, que é considerado bem particular. O artigo 1662 fala o seguinte: no regime de comunhão parcial, presume-se adquiridos na constância do casamento os bens móveis quando não se provar que foram de data anterior. Isso acontece na hora da separação. O cara fala, não, mas aquele carro ali foi comprado antes do casamento. Mas se ele não conseguir provar que aquele carro foi comprado depois, antes do casamento, presume-se adquirido na constância do casamento. Entendeu? Então, sempre presume-se em favor de quem pode ficar mais desfavorecido, né? É isso, pessoal. Vou parar por aqui a primeira parte do tema regime parcial de bens.